Longos dias e belas noites, sejam bem-vindos ao Redrum Podcast. Hoje vamos arrumar nossas mochilas, pegar as lanternas e entrar na floresta, mas cuidado, a qualquer momento um assassino pode surgir atrás de você. E hoje a gente está aqui para falar de terror de acampamento. E eu trouxe uma pessoa, um convidado, para a gente destrinchar sobre esse possível não subgênero do terror, do slasher, e também indicar alguns filmes para vocês, tá? Então se apresenta. Longos dias e belas noites, pessoal. Me chamo Ariel. Estou aqui a convite de meu amigo Bruno para a gente falar um pouquinho sobre o terror de acampamento e sobre o que seria o terror de acampamento. Bem como ele falou, sugerir alguns filmes para vocês acompanharem, assistirem e tudo mais. Isso aí, galerinha. Bom, o terror de acampamento, ele é ou não é um subgênero clássico do slasher e do horror, né? Porque no terror de acampamento, o ambiente isolado e selvagem, ele se torna palco para mortes brutais e perseguições impiedosas, né? A gente tem florestas, lagos, barracas, fogueiras, elementos que eram para ser de diversão se transformam em um cenário de puro pavor. E claro, sempre tem aquele aviso que os personagens gostam muito de ignorar. Um senhorzinho num posto falando, ó, não vai para aquele lado porque vai dar merda. Ou placas, ou esqueletos humanos, ou algo do tipo. Sempre tem esses avisos, mas como a gente conhece bem slasher, a gente sabe que a galera não segue esses avisos, né? Mas antes da gente entrar nessas listas e falar sobre esses filmes, meu, meu mano Ariel vai destrinchar um pouco sobre esse debate do terror de acampamento e se ele funciona como um subgênero ou não. Então, pode começar a hablar aí, meu mano. É, digamos, eu vejo assim que o terror de acampamento ele não é exatamente um gênero cinematográfico por si só. Ele funciona mais como uma convenção narrativa ou um ambiente recorrente dentro de subgêneros do horror, como o slasher, que é o mais óbvio assim por dizer, mas também vão ter exemplos de body horror e também do terror sobrenatural. No caso, a presença do acampamento ele serve como um espaço simbólico que evoca isolamento, a vulnerabilidade e hum, os ritos de passagem, especialmente entre jovens e adolescentes, uma vez que esse terror de acampamento costuma acontecer focado nessa parcela da população. O terror de acampamento ele costuma trazer alguns elementos bem marcantes, como eu já falei, a ideia de isolamento, o acampamento está longe da civilização, cercado pela natureza hostil, animais, lagos e tudo mais. É um ambiente natural que vira uma ameaça, né? E o senso de liberdade que está ali acaba sendo confrontado por algo violento, que pode ser um serial killer, alguma coisa assim, um animal, não sei, ou uma entidade sobrenatural. É por isso que muitos filmes slasher acabam usando o acampamento como pano de fundo. Mas é aquilo, nem todo terror de acampamento é slasher. Alguns exemplos que fogem disso, que eu pensei em trazer aqui, é o filme O Ritual, de 2017, que puxa para o lado sobrenatural, de folk horror e tudo mais. Tem um culto ali, algumas criaturas. Evil Dead também, que mistura o body horror com o ocultismo. E por que não também citar a Bruxa de Blair, que vai por um caminho mais diferente, já que é um filme gravado em found footage, com uma tensão psicológica crescente. Então dá para dizer que o terror de acampamento é uma estrutura flexível que abriga diferentes formas de horror. Ele não se limita ao subgênero de slasher, que é o que todo mundo pensa quando imagina o terror de acampamento. Então ele é mais como se fosse um lugar comum narrativo, um elemento recorrente que ajuda a gente a reconhecer um gênero ou o clima de uma obra. Pode continuar aí, meu amigo. Isso aí, meu mano. Bom, depois dessa explicação,
Eu acho que a gente pode partir para esses filmes. Tanto eu quanto o Ariel, a gente trouxe alguns filmes e a gente vai falar também um pouquinho desses filmes, dar uma sinopse, talvez algum desses filmes vocês já conheçam, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como foi nossa experiência com esses filmes e tudo mais. É, então, eu acho que é inevitável a gente não começar uma lista que vai falar sobre o terror de acampamento e não falar do clássico, né, do maior terror de acampamento, que foi Sexta-feira 13, lançado em 1980, com direção do Sean Cunningham, que ele simplesmente transformou o acampamento Crystal Lake em um dos locais mais perigosos do cinema. é, por conta desse filme, se tornou uma puta referência, uma coisa que se usa dentro do meio cinéfilo quando é pra falar de acampamento ou algo do tipo. Tem muita referência também a Crystal Lake, né? Bom, a sinopse desse filme, talvez alguns de vocês não conheçam, ou talvez só saibam quem é o vilão, né, na verdade, mas não conheçam a história por si só porque nunca assistiram ou podem ter um certo preconceito também por ser um filme um tanto quanto antigo, né? Anos 80 e tal e tudo mais. Não se prendam a isso porque vale cada segundo. O clássico Sexta-feira 13, onde um grupo de jovens resolve reabrir o infame acampamento do Crystal Lake, né? Sem imaginar um banho de sangue que os espera ali, né? Então, entre banhos de lago, entre brincadeiras inocentes e romances adolescentes, como a gente começa a ver logo na primeira cena do filme, uma presença silenciosa os observa das sombras, né? A gente tem uma atmosfera que ela vai ficando cada vez mais sufocante conforme os jovens são brutalmente eliminados um a um até a icônica revelação final, que eu acho que mudou a história do cinema slasher para sempre, né? Não é só sobre um assassino, é sobre o peso da culpa também, do luto, e de nunca subestimar também uma mãe enlutada, né? Talvez quem não assistiu ainda e vai assistir fique com uma pulga atrás da orelha por conta disso que eu falei. Então, eu acho interessante ir assistir e descobrir o porquê eu falei isso, tá? É, uma curiosidade sobre esse filme é que ele foi inspirado no sucesso de Halloween, que é de 78, né? Então, o Sim, ele queria repetir essa fórmula de terror com um orçamento baixo e muito sangue. Acabou dando muito certo, ele conseguiu porque se tornou o que se tornou um dos grandes clássicos e o Jason ele acabou se tornando um dos vilões mais icônicos do terror, né? Em toda festa de Halloween a gente vê que tem milhares e milhares de fantasias do Jason com uma máscara e com uma faca. Como foi sua experiência, Ariel, com esse filme? Rapaz, eu sou suspeito para falar de Sexta-feira 13, porque eu gostei muito, sou fã desse filme. Para mim, ele tem uma das trilhas sonoras mais marcantes dessa década de 80, em meio a tantos filmes que tem. É, para mim, a melhor virtude desse filme, além da trilha sonora, é também a direção. O fato do diretor ele conduzir a câmera em primeira pessoa e além de deixar a gente na dúvida de quem é o assassino, que é o Sim, grande plot final, isso. é, nos faz sentir na pele também da pessoa que está ali cometendo todos esses assassinatos em meio ao acampamento e tudo mais. Eu, pô, sou muito suspeito para falar de Sexta-feira 13, adoro esse filme, recomendo e volto a reiterar o que você falou. Não deixem de assistir, porque é um filme antigo, não sei o quê, talvez tenha envelhecido mal. Eu acho que quando estamos nessa questão aí de filme antigo, a gente não pode ser anacrônico e tentar olhar com o olhar de hoje, né? Porque Exatamente. esses filmes têm, como é que eu digo?
eles são produtos de sua época. Talvez eles tenham envelhecido mal em algum ponto, mas se você olhar com uma visão mais crítica, assim, vamos dizer, vai ser uma experiência muito legal, velho. É um Ou clássico, até eu mesmo bom recomendo. para quem quer conhecer, né, Exatamente. a origem do slasher, né? Isso. Além de, ele é um dos, assim, um dos filmes que condensou a Final Girl no imaginário clássico do cinema, né? Junto com Halloween, que veio 2 anos antes, que tem a Laurie Strudel, e bem com a do Sexta-feira 13 também, que faz a protagonista. Isso mesmo. É, então, sexta-feira 13 é tudo isso que a gente falou, tá? Vão assistir, é um puta filme bom e vocês vão se divertir bastante. Tomem cuidado, tem um plot twist, dá susto, é muito da hora. Quer Uhum. trazer o próximo, meu mano? Eu quero falar do filme, outro filme que eu gosto bastante, e a gente acharia aqui no Terror de Acampamento, que é o filme O Ritual, de 2017. Hum, Ele não é tão conhecido quanto Sexta-feira 13, mas é um filme muito bom. Além do terror de acampamento, né, que a gente pode inserir ele dentro desta convenção narrativa, ele é também um folk horror. E vamos lá, a sinopse do filme O Ritual. Quatro amigos, eles partem para uma trilha na floresta, numa floresta sueca, em homenagem ao quinto amigo que foi brutalmente assassinado em um assalto, em que todos estes amigos presenciaram. E aí eles vão acampar nessa floresta e tudo mais. E aí o que começa ali como uma tentativa de superação, de uma saída de amigos para espairecer, acaba se transformando num pesadelo coletivo de culpa e medo. Porque quando eles estão nessa floresta, eles encontram símbolos pagãos, uma cabana abandonada, sinais de culto, de um culto ancestral ali, e logo percebe que há algo os observando. Não apenas um monstro, mas uma força ligada a antigos rituais nórdicos e tudo mais. Enfim, esse é um filme que ele foge um pouco do slasher, eu quis trazer por isso, e ele vai para uma. Ele tem uma pegada mais sobrenatural. É muito, muito bom. E você pode dar continuidade. Você também já viu esse filme, né, Bruno? e eu deixei pra. Demorei pra assistir ele e eu vi ele com minha namorada e foi muito foda. Porque à medida que esses símbolos estranhos começam a aparecer, cria-se uma tensão muito maior, né? Sim. Você já realmente começa a fazer ali relações com cultos, né, super antigos e tudo mais. Então, o filme ele também não explora só essa questão do medo do desconhecido, mas também a culpa, né? Como você Isso, falou, exatamente. exatamente. Essa questão da masculinidade também, da amizade, tudo em volta numa, numa atmosfera que tem esse teor folclórico, esse horror existencial, né? Exatamente. Então, pra mim também foi um puta filme. E ele é baseado também num livro, né, do mesmo nome. Acho que o escritor se chama Adam Neville e ele foi muito elogiado pela mistura que ele trouxe, né, dessa questão do terror psicológico, o folclórico e também esses elementos do folk horror. E um ponto a mais nesse filme, eu diria, é essa figura, essa criatura que, cara, é muito foda esse Sim, design sim. dessa O design criatura. da criatura é o ponto alto do filme. Não tem o que falar. Você É vê que é muito um foda. filme, tipo, é um filme de baixo orçamento, mas Ele com é baixo orçamento. pouco eles fizeram muito. Eles conseguiram, por ser um filme de baixo orçamento, manter essa criatura mais escondida. Isso foi muito tático, porque se passa na floresta, Uhum. então, e a criatura, ela se parece com as árvores também, né? Exato, E aí fica se misturando, e aí aparece em takes, você vê um vulto lá atrás, você se arrepia todo e fala, puta que pariu, que isso, velho? exatamente. É muito foda também.
É, eu acho que o Ritual ele é um bom exemplo de como o terror de acampamento ele evoluiu para incorporar tanto elementos sobrenaturais quanto psicológicos também, né? Sim, Bom, é, um terceiro filme que eu quero trazer aqui pra vocês foi um que eu assisti há muito tempo e eu não me lembrava quase nada, só do plot. É, mas reassistindo justamente para trazer aqui para o episódio, é, eu notei como ele envelheceu mal em algumas questões, mas ainda assim ele continua causando é, um certo desconforto enquanto você assiste, né? Eu tô falando de Acampamento Sinistro, de 1983. Acho que tu assistiu também, não já? já vi. Vi Esse ano passado. ele é um clássico cult do terror de acampamento, né? Mas com um plot twist que é realmente de explodir a cabeça. E, bom, a sinopse desse livro. Tudo parece seguir um roteiro clássico de um slasher, né? Adolescentes, verão, hormônios à flor da pele e um acampamento isolado. Mas Acampamento Sinistro, como o filme é chamado, o título, né? Tem um trunfo macabro na manga que você não espera, sabe? A Angela, que é uma garota tímida e silenciosa, ela vai a esse acampamento pela primeira vez, tentando se enturmar enquanto mortes bizarras começam a acontecer. E a primeira cena do filme é essa Angela, né? Com, no caso, duas crianças com o pai num barco, em um acampamento também, e acontece uma tragédia. E aí corta para o presente, da história presente do filme, e ao longo do filme você vai ficar tentando relacionar o que tem a ver aquilo uma coisa com a outra. E você pensa, eu acho que ela era alguém ali, talvez o irmão dela morreu, ou algo do tipo, enfim. E você fica tentando criar essas teorias, mas ele te pega desprevenido, porque enquanto as mortes acontecem, você não consegue relacionar a figura de alguém àquilo ali, sabe? Talvez um pouco, com o primo dela, né? Você fica pensando porque o filme ele solta, ao mesmo tempo que ele solta umas pistas pra mostrar quem é o assassino e qual é o plot, e qual é o plot do filme, ele também joga alguns verdes ali pra confundir sua cabeça, né? O primo que sempre ajuda ela, que tá ali com ela todo o tempo todo e que fala para as pessoas assim, tipo assim, você vai pagar, sabe? Eu vou acabar com você e tudo mais, enquanto um monte de gente tá morrendo. Então, essa tensão que o filme cria, eu acho que é muito da hora, né? Muito da hora. Concordo, Bruno. Como é que eu digo? Esse filme me surpreendeu bastante. Aliás, é aquilo, né? Não tem como o final desse filme não te surpreender. Eu acho que ele tem alguns problemas, como você citou. Ele, como é que fala? Sei lá, Envelheceu um pouquinho e mal, envelheceu um pouquinho mal, sabe? principalmente as Mas atuações, eu acho. isso, as atuações ficaram muito Grotesco. galhofas, muito grotescas, é. Mas é aquilo, como eu falei antes, né? Você tem que ver um filme como produto do tempo dele. Isso. Eu acho que quando a história prende, quando a tensão prende você na cadeira, onde você estiver assistindo, eu acho que já vale toda a experiência, né? Independente. Sim, Porque eu acho que é isso que esse filme faz também, né? exato. É, eu acho que, assim, é, ele é um filme bastante estereotipado também. Ele tem uns personagens muito estereotipados. E é um filme muito maniqueísta, né? Ele é muito maniqueísta, ele tem umas figuras ali que você fica, meu Deus do céu, isso. Ah, a garota popular que é mal com a protagonista, que é A garota tímida. popular, exatamente. Tem um cozinheiro pedófilo, tá Isso, ligado? Logo na segunda cena, terceira cena do filme, um monte de criança descendo, correndo, e ele com um negócio futucando o nariz ali, falando: Olha o tanto de garotinhos novinhos aparecendo. Que é, delícia. E você fica, meu Deus do céu, velho.
porra é essa? Então, ele tem uns personagens ali, o próprio dono do acampamento, né? Ele também é um velho que gosta de pegar a menina mais nova, e tem dinheiro, e ele preza a, a frente do acampamento dele acima de tudo, enfim, Sim, todas sim. essas questões. Mas ainda assim, eu acho que ele vale demais, ele é um clássico, ele tem um final clássico e muito, Exatamente. muito foda, né? Ele vale muito pelo final, né? Vale, vale. E ele tem uma questão de identidade de gênero que ela existe, mas ela não é tratada. Eu acho que de forma tão sensível assim, eu acho que o foco também não era esse. Eu acho que o foco era realmente entregar um plot twist maior com uma coisa que ninguém espera em pleno anos 80, entendeu? Uhum, Mas ele tem ali, depois que você assiste, você chega no final, você entende essa questão desse discurso, dessa questão da identidade de gênero. E uma curiosidade também sobre esse filme é que ele teve várias sequências, mas nenhuma conseguiu o mesmo impacto chocante da original. Né? Inclusive a atriz, a Felissa Rose, ela virou uma queridinha dos fãs do horror por conta desse papel lá nos anos 80. Hoje em dia ela sumiu, não existe mais, não sei nem se está viva, na verdade. uhum. Dando continuidade, outro filme que eu quis trazer aqui é o famoso Evil Dead, o de 81, que clássico, você já viu, né? Uhum. Bom, a sinopse dele gira em torno de um grupo de amigos que decide passar o fim de semana numa cabana isolada na floresta, né? Já que gira em torno de acampamento e tudo mais. E eles acabam encontrando o livro dos mortos, famigerado Necromicon, e ao lerem trechos em voz alta, desperta uma força demoníaca ancestral que os possui vivos, um por um. É um clássico do horror independente, Evil Dead. Para quem não assistiu, recomendo que assista. É um filme criativo, sangrento, quase teatral. Ele tem um remake bastante famoso, que é o de 2013, que eu ainda acho muito melhor que o original e mantém a essência e eleva a violência gráfica. É um muito, muito bom. Eu, Pode continuar. não, não, pode falar, pode falar. Eu não ia falar que em ambos filmes a floresta é viva, amaldiçoada e a cabana é como se fosse um portal para o inferno. Não há Isso, fuga, é só sobrevivência e se der sorte, né? isso, isso. Eu gosto bastante do clássico. Eu gosto mais dos contemporâneos. Eu gosto mais do de 2013. Eu acho que talvez eu goste mais também do Rising que saiu. Sim. E aí eu acho que vem um clássico depois, porque eu acho eu acho esses novos filmes muito da hora. Eles têm muito gore também, né? Uhum. A cena final de 2013 é um banho de sangue absurdo, né? Com mãos puxando você, é uma coisa bem da hora, mas eu também gosto bastante do clássico. Sim. E tem série, tem tudo. E o Dead é uma coisa que a gente pode trazer, inclusive, pro podcast pra falar, porque tem muito conteúdo Sim, muito massa sobre Evil Dead. exatamente. Bom, é, como próximo filme, é, 2019, um mais contemporâneo. É, Ariel também assistiu esse filme, né? O Chalé. Assisti, filmão, terror psicológico. Bem, 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 bem da hora. Além Bom, dele se passar num cenário, digamos, bucólico, né? Ele é mais diferente desses, porque se passa inteiramente num cenário gélido, na neve e tudo mais. é, eu acho que essa questão de se passar nesse ambiente gélido, porque gélido ele dá uma sensação de frio, de medo, né? Muito mais, eu acho, do que uma floresta, velho. Pelo menos pra mim, eu gosto bastante de filmes, livros que possuem essa ambientação. Eu me sinto muito mais, inclusive, imersivo dentro dessas histórias por conta desses cenários, né? Uhum. Inclusive, é algo que a gente pode até pensar em trazer depois, filmes e obras que se passam nesse contexto. Concordo, concordo. Tem muito filme da hora.
Bom, a sinopse para para esse filme, eu acho que é, antes de tudo, acho que poucos filmes eles conseguem transformar, como a gente falou, né, esse cenário tão aconchegante que deve ser um chalé, né, em algo muito claustrofóbico e quanto o chalé no caso, né? A gente tem a Grace, uma jovem mulher que ela vai passar o Natal isolada numa cabana com seus dois futuros enteados, né? E um passado pesado a acompanha. E é bastante interessante alguns diálogos, por exemplo, um dos meninos pergunta: "Você confia nela?", né? Pergunta à irmã, no caso, enquanto observam a Grace pela porta, enfim, envolta em silêncio e mistério, e você não sabe o que está se passando na cabeça daquela mulher, né? E aí, quando uma tempestade isola todo mundo ali, coisas estranhas começam a acontecer, alucinações, rituais religiosos e deteriorização psicológica da Grace, né? Que se misturam, fazendo com que a gente comece a questionar o que é real e o que é fruto de paranoia, né? Ele se encaixa muito nessa questão, como tu também falou, do terror psicológico sombrio, que também vai falar sobre culpa, fé e o colapso da mente humana, né? Eu acho que junta Uhum. tudo mesmo, né? Essa questão do terror de acampamento. Ele pega desse local, né? Que é o acampamento, o chalé, que também como, enfim, é diferente de um acampamento, mas ainda assim essas coisas se renovam, né? E se atualizam. Eles E, colocam ali numa mesma convenção narrativa, né? isso, A mesma exatamente. estrutura. E, enfim, para mim também é uma ótima pedida para quem quer assistir também um terror psicológico, mas também assistir um terror de acampamento, tá? É, nele, nos outros, a floresta atua como um espaço de isolamento, né? Aqui o chalé funciona como um espaço simbólico de purgatório, porque ele meio que está inserido dentro de um dispositivo teatral, é só naquele cenário, os personagens são confrontados a todos os momentos, não só entre eles, mas também com seu passado, os pensamentos da Grace e tudo mais. Isso, É, os irmãos ali, né, que inicialmente são, a narrativa os coloca como vítimas, revela que eles, na verdade é revelado a gente, né, o espectador, que eles têm uma, talvez eles não são tão vítimas assim, talvez há algo mais complexo aí, uma complexidade mais cruel, quem sabe, e vai sim. nisso, sabe? É, é, aquela cena, por exemplo, em que a protagonista Grace acorda e percebe que todos os objetos e suprimentos sumiram, né, Uhum, e a neve não para de cair lá fora, causa um desespero de isolamento nela que se torna tão palpável que a gente sente, né, a gente fica, caralho, se isso acontecesse comigo, eu tava fudido, eu não ia conseguir fazer nada, velho. uhum, Eu ia ficar maluco, eu ia enlouquecer mesmo, porque essa é a mensagem que o filme passa, né? sim. Tem um, É tem um filme chamado Boa Noite, Mamãe. É outro filme de terror psicológico que também é dos mesmos diretores, dos né? mesmos diretores, exatamente. A falar que é outra boa pedida. Ele não vai se encaixar dentro desse terror de acampamento, mas é outro filme de terror É. psicológico para quem gosta, muito bom também. Se eu não me engano, tem na Prime. Uhum, E se você não sabe nada sobre esse filme, não procure sinopse, só vá assistir também, sim. porque ele também é muito foda. Pode trazer o próximo, meu mano. Pronto. Vamos lá. Como vocês perceberam, eu tento dar uma variada nesse terror de acampamento, não ficar restrito ao subgênero do slasher, por assim dizer. Então, vamos para outro filme que entra dentro dessa convenção do terror de acampamento, mas não é slasher, que é o famigerado A Bruxa de Blair, de 1999. É um filme found footage, né? Gravado naquelas gravações, são encontradas. Enfim, você já viu, né, Bruno, Bruxa de Blair?
Sim. Ele, bom, Uma pena que eu não vi quando lançou, né? Acho que uma pena pra todo mundo. A e gente da nossa eu acho geração que não teve isso quando lançou, né? o impacto cultural que ele teve naquela época, no fim da década de 90 para o início dos anos 2000, deve ter sido imensurável. O início da Com certeza. internet, é, Sem spoilers. sem spoiler, a gente não tinha, a gente no caso, o espectador na época não tinha a certeza se aquilo era real ou não. A gente não tinha esse amadurecimento no tangente à jogada de marketing. Acho que hoje uma jogada de marketing desse tipo seria crível de acontecer. Naquela época não era. Seria, com certeza. E teriam que prender os atores em algum canto do mundo. Exatamente. E ainda assim seria capaz de alguém tirar uma foto e postar e falar, ó, É, aquele não é o ator de tal filme, e, é, enfim. Tudo pra. exatamente. Hoje tudo está muito conectado, enfim. A sinopse da Bruxa de Blair gira em torno de três estudantes de cinema que entram na floresta de Burkittsville, no estado de Maryland, para filmar um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair, uma entidade associada a desaparecimentos misteriosos na região. Armados com câmeras e microfones, eles se embrenham na mata, mas logo se perdem e começam a vivenciar fenômenos inexplicáveis. Como é que eu digo? Sem nunca mostrar a bruxa, o filme ele nunca mostra a bruxa, ele constrói o medo através do som, do vazio da floresta, da lenta deterioração do psicológico dos personagens. A Bruxa de Blair é o terror da sugestão, da impotência, da perda total de controle. No fim, quando tudo termina, só resta a filmagem encontrada em um silêncio perturbador. É o filme que popularizou o found footage, que é um dos Isso. meus gêneros favoritos. O filme pode ser o mais galhofa possível, que se ele for em found footage eu vou assistir e eu vou dar 3 estrelas no mínimo pra ele, porque eu gosto por si só. Eu vou dar uma olhada nesse Letterboxd pra ver se realmente esses filmes ruins found footage tem 3 estrelas, viu? Porque, Pode porra, ver. tem muito filme lixo found footage também, velho. Aham. O curioso de A Bruxa de Blair é que, inclusive, os atores, eles não mudaram o nome fictício, né? Eles usam o próprio nome deles. Eu acho que o diretor ele quis manter essa questão da identidade deles muito ligado a essa questão também do filme acabar se tornando uma puta explosão, né? E se realmente o que aconteceu com eles era verdade ou não. Então, os familiares não sabiam também dessas pessoas, né? Tem um caso em que uma vizinha da mãe da protagonista vê um noticiário, depois que esse filme já sai, que esses protagonistas ficaram desaparecidos. E aí essa vizinha chega pra essa mãe dessa protagonista e fala: "Olha, sinto muito, eu vi que sua filha desapareceu na floresta". Então, pra você ver como o marketing foi muito genial, né? Ele é um filme Uhum. de baixíssimo orçamento que ele funcionou porque ele, assim como os outros filmes que a gente citou aqui mais antigos, ele também é um produto da sua época. Ele não poderia ter funcionado se fosse lançado agora, em 2025, ou sei Uhum. lá, até há 10 anos atrás, sabe? Exatamente. É isso, né? Ele pegou ali o comecinho da internet, da forma como a gente consumiu hoje. Foi um dos fatos que fez esse filme fazer tanto sucesso, né? Uma curiosidade sobre A Bruxa de Black, ele tem uma continuação que é desconhecida do grande público, de tão ruim que ela é. Se eu não me engano, ela chegou ao Brasil denominada Bruxa de Blair 2, O Livro das Trevas. Mas assim, eu nunca assisti, não recomendo. Acho que Eu tem já na Prime também. é muito, muito, assim, eu já parei para olhar algumas cenas. Você vê a- eu nem tenho palavras para dizer o quão ruim parece ser, Não sabe? tem porquê. Mas é porque o filme ele arrecadou muito dinheiro, né? Ele Isso, custou, acho que foi coisa, não foi milhões de dólares, foram US$ 1.000, alguma coisa. isso.
E arrecadou muito dinheiro. Eu não lembro direito quanto foi, mas acho que foi coisa de 200 milhões ou algo do tipo, assim. Então, Ó, é, eu é, verifiquei aqui rapidinho, ele custou US$ 35.000 e arrecadou 250 milhões. Então ele dobrou, quadruplicou é, o, quadruplicou o muito. seu lucro. Muito, muito. E, enfim, se você também não sabe nada é, de A Bruxa de Blair, pode assistir. Enfim, com tudo que a gente já falou aqui, você sabe que é ficção, é mentira, né? Uhum. É, que aconteceu com os protagonistas, mas para você que quer também começar com Found Footage, eu acho que é interessante começar por A Bruxa de Blair também. Tem aquele outro O remake? Canibal. Não, o que o pessoal fala que foi o primeiro de todos. É o Holocausto Canibal. Holocausto É, Canibal. é um filme italiano, já assisti. É bem pesado, bem gráfico. Inclusive, ele até passou por esse processo da Bruxa de Blair no sentido de que as pessoas realmente acreditaram que os atores tinham morrido ali durante as gravações. Sim, Esse filme, inclusive, ele já foi proibido em vários países da Europa, como França, Reino Unido, chegou a ser proibido nos Estados Unidos uma época. É, ele deu tanto problema que o diretor desse filme, se eu não me engano, se chama Ruggero Deodato. Ele foi intimado para prestar depoimento yes. para dar esclarecimento do Pessoal, né? Dos atores. pessoal. Enfim, foi tudo resolvido, não era um snuff movie, e é isso. Tá lá, Atores aparecendo lá depois. Gente, tá exatamente. tudo bem, velho. Tá tudo bem. Enfim, mas pra vocês verem, né? O impacto que a Bruxa de Blair teve foi nesse nível, só que se multiplica, né? Você multiplica porque aquilo se espalhou e aí todo mundo foi assistir. E todo mundo foi assistir e não tinha como sair, comentar e falar, gente, será que é mentira? Será que não é mentira? E ter uma prova de que era mentira, sabe? A internet não era a internet que a gente conhece, então a dúvida ela permaneceu e permaneceu, e depois de um tempo todo mundo entendeu que, enfim, tava tudo bem com os atores. É isso. Uhum. Bom, eu acho que é isso sobre a Bruxa de Blair. Como um próximo filme que eu vou trazer aqui, também um contemporâneo de 2020, lançado pela Netflix, tá? Ele é um filme polonês chamado Sem Conexão. É, Esse é um exemplo, é um ótimo exemplo de como o terror de acampamento ele ganhou, de certa forma, novos contornos fora dos EUAs, né? Dos Estados Unidos, porque esse Sem Conexão, ele é um slash polonês que foi lançado pela Netflix, mas que brinca muito com esses clichês clássicos, mas que também entrega umas cenas bem, bem, bem violentas, né? Já assistiu esse? Já vi, eu vi ele no auge da pandemia, que foi quando ele foi lançado. Eu Isso. gosto dele, e até como o nome sugere, né, que ele traz algo de novo, de moderno, que é a questão do vício em celulares das crianças e dos adolescentes, já que eles vão para esse acampamento a fim de largarem o vício em telas e tudo mais, né? Isso, isso. Bom, sinopse. é, Esse filme ele ele vai reunir um grupo de adolescentes, né, viciados em tecnologia, como a Ariel falou, que vão a um acampamento de desintoxicação digital, onde eles precisam passar dias isolados na floresta, sem celulares e internet. E aí, quando eles descobrem uma cabana sinistra, percebem tarde demais que ali já habita alguma coisa inumana e violenta, né? Então, esse filme ele possui uma coisa que eu gosto bastante, mas que ao mesmo tempo me causa uma repulsa, que é a questão da violência, que é muito gráfica, né? É muito direta também. Ele é um filme que ele vai dialogar muito com a tradição dos slashers dos anos 80, que a morte era muito escancarada ali, né? Era
pedaço de braço voando para um lado, enfim, Sim. tripa saindo, coisa do tipo. Então, ele tem muito essa essa questão, mas ele também tem uma pegada mais moderna, justamente por conta dessa crítica sobre a dependência tecnológica Uhum. e a nossa vulnerabilidade também fora do mundo digital, né? Porra, acabar a internet do mundo é acabar com a sociedade. A gente vai fazer o quê, velho? Exatamente. Acho que esse é um filme que tinha potencial para ser melhor. Eu também acho. Eu também acho. Ele tinha tudo pra ser melhor. Ele tinha tudo pra ser um baita filmão, né? Mas, enfim, não acabou não sucedendo tanto. Eu acho que ele acabou entrando naquela, como é que eu digo? Naquela leva de filmes, digamos, genéricos que a Netflix faz só para constar no catálogo. Mas até a Sim, questão que ele tem do meteorito que cai ali, que influencia e tudo mais, tem uma, chega a ter uma pegada assim de horror cósmico. É bem. bastante interessante, mas poderia ser melhor, sabe? Ele, inclusive, ele é considerado o primeiro slasher polonês. Hum. Ele fez um certo sucesso, né? Principalmente lá, que ele ganhou uma sequência em 2021, né? Mas eu acho que ninguém liga pra essa sequência, ela é muito cagada, não sei se tu já assistiu. Na sequência não, mas costumam falar muito mal. Em que pese o primeiro ser até divertido, falam muito mal da sequência. Pois é, pois é. Acho que os filmes de terror de acampamento, slasher no geral, peca nas continuações. E como eu citei aqui, o da Bruxa de Blair, a continuação horrível, tanto que muita gente sabe que não, muita gente nem sabe que existe. Tem a questão das continuações de Acampamento Sinistro que beiram o amadorismo. E esse daqui vai na mesma senda, sabe? E muitas outras sagas grandes também, né? Halloween tem muita continuação bosta. Uhum. Sexta-feira 13 tem muita continuação bosta também. Massacre da Serra Elétrica tem muita, muita, muita continuação bosta também. Então, Sim. enfim, são muitos filmes que começam super bem e por conta do dinheiro, claro, né? Assim como tudo, filme também é um produto de mercado e se gerou dinheiro, Eles eles vão, vão querer fazer vão mais. tentar extrair até onde der, né? Exatamente, exatamente. Bom, tem mais algum para trazer pra gente finalizar? Por hoje não. Todos que eu pensei já trouxe aqui no podcast. Tem vou falar rapidinho dele. A Morte Convida para Dançar. Ele é de 83, já assistiu? Esse daí eu só conheço de nome, eu nunca vi, não. Pouca gente lembra desse filme, mas ele também é um dos precursores desse terror de acampamento, né? Que ele tem um clima bem mais sombrio e focado no suspense, né? Inclusive o elenco para a época era muito famoso. Tinha a Rachel Ward lá também no filme, tinha a Daryl Hannah também, que são atores daquele tempo que faziam muitos filmes do tipo. E a sinopse é que num baile de formatura, né, que pode dar errado, brilhos, vestidos, expectativas e vingança. Então, A Morte Convida para Dançar, ele é um slasher que ele vai misturar essa questão da culpa e punição sob as luzes de um globo espelhado, né? Onde anos após um terrível acidente envolvendo um grupo de crianças, um assassino mascarado, sempre um assassino mascarado, claro, decide cobrar o preço justo. E claro, o palco ideal é o baile de formatura. Então, é um terror de acampamento onde esse baile vai passar num acampamento, se passar num acampamento, né? E a gente tem também a Jamie Lee Curtis, que brilha mais uma vez como uma protagonista que precisa é, é, encarar esse passado, né? Uma noite onde a música não para, mas as pessoas sim. Então ele é um filme que, além do terror, ele fala também sobre a culpa coletiva
por conta desse acidente trágico que aconteceu no passado, e também a impossibilidade de enterrar alguns segredos, né? Esses segredos acabam sempre vindo à tona. Uma curiosidade é que o filme ele ficou engavetado por anos e só foi lançado depois que os atores ficaram famosos, né? Aliás, o diretor, o Andrew Davis, mais tarde dirigiu também filmes como Fugitivo, de 93. Enfim, ele é um filme que se apega muito mais ao suspense e não tanto ao gore, mas que funciona da mesma forma por se passar também num acampamento. Gente, então, esses foram os filmes indicados. É, essa achei que foi uma lista bem da hora porque a gente conseguiu trazer algumas diversidades para dentro da lista, né? A gente trouxe tanto filmes mais antigos e precursores também, né, do gênero do slasher, e também desse local que é o acampamento, né, o terror de acampamento, mas também trouxe filmes mais contemporâneos, né, que, enfim, podem não ter tido tanto o sucesso que esses filmes mais antigos tiveram, mas que conseguiram se reinventar com o tempo, trazendo coisas diferentes para esse horror de acampamento, né? Sim. Para finalizar é aquilo, né? A gente entende o terror de acampamento como uma estrutura flexível capaz de abrigar diferentes formas de horror, Isso, não só o slasher em si. isso, exatamente. É, seja pela tensão, né, do isolamento, pela adrenalina das perseguições, ou enfim, por essa atmosfera que é mais macabra também das florestas escuras, o terror de acampamento ele é uma ótima pedida para quem quer assistir uma coisa bem da hora, tá? E Uma coisa mais claustrofóbica, isolada, nesse isolada, sentido. nesse sentido. Mas foi isso, tá? Meu mano Ariel vai voltar mais vezes pra gente conversar mais sobre filmes e sagas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Bruno. Muito bom falar de filme e principalmente de filmes de terror, cinema de terror, que é o meu gênero favorito. Exatamente, exatamente. Fiquem bem, tá? Próximo episódio eu vou publicar o banner dele no Instagram, então sigam a gente no Instagram lá para vocês já ficarem ligados qual vai ser o próximo episódio, também a data, tá? E fiquem bem e lembrem-se, tá? Nunca se separem do grupo e nunca, nunca ignorem os avisos do velho maluco da cidade, tá? Até o próximo episódio do Redrum Podcast. Tchau, tchau. Valeu. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.